E aí é o que você falou, a marcaçãozinha vermelha, Puta, virou marca isso, registrada do Metaforando. é isso. E nesse momento agora, atenção, Matheus, eu mandei uma série de imagens, tá? Nossa, lá vem. O vídeo que eu conheci o Metaforando foi o da Dona Regina Tá, na e Globo. os atores da Globo. Sim, Foi o é vídeo que o verdade. Maurício Meirelles me conheceu também, sabia? É mesmo? É. Grande Mauricião. Cara, eu lembro de ter visto esse negócio da Dona Regina. Inclusive, mamãe, um beijo. Minha mãe também se chama Dona Regina, né? Acabou de fazer bariátrica mesmo, vai bater o shape, tá fininha já. Já tá fininha, hein? 7 quilos a menos. Daqui a pouco vai entrar na academia mesmo, vai ficar, ó, ombrinho, cebolinha. Beijo, mãe. Te amo, Dona Regina. Uhum. Eu falei, cara, eu lembro de ter visto isso, né, faz bastante tempo. Aí eu falei, meu, olha só a expressão desses atores. E aí eu tava fuçando na internet e aí apareceu tu, né? Aí tu começou a fazer as marcações. Falei, cara, esse cara é um gênio. Aí, coloca a primeira, Matheus, que é a do cara. Que foi aí que eu conheci, né, o bucinador. Olha aí. O bucinador, né? Porque quando a Dona Regina fala, eu não lembro nem o que é que a Dona Regina tá falando. Faz bastante tempo. Eu acho Mas que era um negócio. Homem usa rosa, mulher usa homem usa rosa, Era homem alguma usa coisa azul, mulher dentro usa rosa. dessa linha, né? Super coerente. Eu falei, cara, a Dona Regina tá falando a verdade, né? E aí vem primeiro esse ator, que eu não lembro o nome, e depois vem aquela. Mas primeiro esse aqui, aí tu marca, tu pausa, tu mete um bucinador lateral. Eu falei, Não é? cara, gostei disso, malandro. É viciante, viu? Esse músculo aí, o bucinador, em inglês é chamado de Dimpler, né? Porque quando você tem uma contração no músculo bucinador, como que a gente fala, né? O cara contraiu o músculo tal. Como que você sabe, Vitor? Você não tá com o raio-x ali. Quando você se torna perito, né? Você tem ali a sua especialização em taxonomia facial, você estuda anatomia da face. E aí você descobre que certos músculos causam enrugamentos prototípicos daquele músculo. E o bucinador se chama Dimpler justamente por isso, porque o enrugamento dele é semicircular. Como se fosse um enrugamento em ondas semicirculares. Que é quando, né, para o pessoal que está me vendo aqui, quando a gente contrai e aperta essa pelinha adjacente ao canto dos lábios contra os dentes molares, a gente faz isso daqui. Que forma um enrugamento semicircular no canto da boca. E isso é o que a gente chama de expressão de desprezo. Claro, quando ela ocorre no tempo certo, com a intensidade correta, né? Qualquer pessoa que faz isso está fazendo desprezo. Não. Aqui, nesse caso, no tempo que ele fez, na intensidade que ele fez, é uma expressão de desprezo. Porque vem é uma reação, né, do que a Dona Regina fala. Toda a emoção, quando a gente fala assim, o que é um sinal não verbal? O sinal não verbal é uma reação emocional. Quando o nosso cérebro, evolutivamente falando, foi construído de baixo para cima. Então a gente tem a primeira parte do cérebro, que é o nosso cérebro trino, é uma forma fácil de explicar o cérebro, apesar de ser muito rudimentar. Alguns neurocientistas não concordam com ela, mas é a forma mais aceita e fácil de explicar. O cérebro trino é o quê? Nosso primeiro cérebro é o cérebro reptiliano, que é o que a gente tem em comum com os répteis, são as funções... Da sobrevivência, né? Sobrevivência. A gente não controla autonomamente. Eu não viro e falo assim, pare de sentir fome. Pare de sentir fome. Pare de respirar. Não, você não consegue ter esse controle. Né? O segundo cérebro, a base do cérebro também está associada à secreção hormonal, enfim, tudo que é sobrevivência você não tem controle volitivo. A segunda parte do cérebro é o cérebro que a gente tem em comum com os mamíferos, que é o sistema límbico. Ali está o processamento emocional. E só milhares de anos depois, na história da evolução, a gente tem o neocórtex. Que é por conta dele que vocês conseguem me ouvir, prestar atenção e entender o que eu estou falando. Em língua portuguesa, enfim. O neocórtex é a parte mais recente do cérebro. Quando você tem um gatilho emocional, um estímulo emocional, você interage com o que a gente chama de emoções primárias. E isso é uma herança totalmente derivada do nosso processo evolutivo. Vocês concordam comigo que os nossos ancestrais, 30, 40 mil anos atrás, quando saíam para caçar em grupo, em bando, provavelmente eles eram ameaçados por outros predadores? Sim. É bem óbvio, né? Aqui no Brasil, principalmente, você tinha grandes felinos, como tigres de sabre. Então imagine um bando, ali um grupo de homens caçando e aparece um tigre de sabre. Como eu ia comunicar pro cara que tá de costas? Não tem língua? Eu ia virar e falar assim, pessoal, aqui ó. A cena da Era do Gelo, né? Lembra? Ou então quando você tá no mar, você vê tubarão, o sinal exatamente. Passa aí fora. Então, a forma mais inteligente que o processo evolutivo desenvolveu de se comunicar foi de maneira não verbal primeiro. Por isso que a gente chama de emoções primárias. E
Isso pode ser observado, assim, citando uma referência bibliográfica no livro Princípios de Neurociência, que é organizado pelo Eric Kandel, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina dos anos 2000. E ele coloca lá o sistema, se você quiser entender como que é o sistema do momento que tem uma emoção para o momento que tem uma resposta do bucinador, por exemplo. A gente tem um estímulo fora, né, ou interno, se eu estiver pensando em alguma coisa eu posso me emocionar também, mas eu tenho um estímulo. Então eu tô lá e eu pego e vejo um tubarão, por exemplo. Estou na praia e vejo um tubarão. Naquele momento, meu sistema sensível vai captar essa informação. Quando ele capta, o meu cérebro tem que ter alguma resposta rápida para eu reagir àquilo. Se eu virar e falar, tubarão, pô, eu tô longe da praia, será que eu nado? Será que eu chamo alguém? Não, se eu mergulhar e ver, morri. E o cérebro, nosso corpo, ele está preocupado com a manutenção da nossa sobrevivência. As emoções são isso, princípios homeostáticos de regulação para você se adaptar e sobreviver diante de um estímulo. Em resumo, é isso. Então, o seu cérebro cria respostas autônomas que independem da sua cultura e da sua vontade. Você vê um leão, você não pensa, eu vou gritar e sair correndo. Vocês assustaram. Perdão, pessoal. Você subiu o ombro, o olho arregalou. Tomou um susto ali. Perdão. Isso é uma reação genuína. Vocês não pensaram para fazer isso. Isso é uma resposta não verbal. O cérebro ele cria essas respostas e isso fica armazenado como herança evolutiva. Tanto que a gente tem isso em comum com outros animais, cachorro, gatos, enfim. Perdão, pessoal, vocês ficaram meio... Mas foi só para exemplificar. Mas legal. Essas respostas você não tem controle. E são emoções instintivas. Você fez surpresa seguida de medo. E aí acabou. Esse é o tempo de uma emoção. Tudo isso que eu falei acontece em 1 segundo. Sabe, rapidamente, só fazendo uma intervenção... Não vou bater mais, tá? Não, isso que você fez... Isso que você fez me lembrou muito alguns professores que eu tive, né? Que na hora que a criançada tava conversando pra caramba, ele catava... Tinha um professor meu que catava o apagador, batia na lousa, todo mundo parava. Então você provocava um choque, isso aí, né? Pra reter a atenção da galera... E a galera baixava. E olha que interessante, provocava um choque. Um choque é uma coisa confortável ou desconfortável, geralmente? Desconfortável. Então a gente consegue entender que cada emoção ela tem uma série de palavras que definem uma série de notas e uma série de comportamentos. O medo, olha que interessante. Eu bato, você pega e olha. O medo te faz observar e focar a ameaça. Peraí, o que aconteceu aqui, cara? Ela bateu na mesa aqui? Achei que tinha caído aconteceu? Caiu alguma coisa? No caso do apagador, eu olho. Porque o que o professor quer? Ele quer o olho aqui para a tela. Olhem aqui para a nossa lousa. Então ele bate. Cada emoção, isso é amplamente difundido. Eu posso citar um PhD que fala sobre isso, que é o Antônio Damasio. Mas cada emoção tem uma série de comportamentos específicos. Quando você sente uma emoção, você vai ativar 3 partes do seu corpo. 3 respostas, na verdade. Endócrinas, na musculatura lisa e na musculatura esquelética. Endócrina é uma secreção hormonal. Tem o medo, você secretar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina e por aí vai. Isso vai causar uma série de alterações no meu corpo. Tente falar tranquilamente quando você está sob efeito da adrenalina. Pra você ver o que acontece com suas cordas vocais. Você começa a falar assim e vai ficando agudo, por quê? As pregas vocais são músculo. Você joga a adrenalina aqui, ela tensiona. Nada disso você tem controle também. Musculatura lisa, que é a segunda resposta emocional que você tem. Vai afetar as suas vísceras. Quando você sente medo, você tem aquela... para de peristaltar, a boca começa a ficar seca, o sistema digestório vai parando de ter movimentos, vai ficando mais letárgico. Musculatura esquelética é ombro, tremer, músculos da face, tremedeira. E todas essas 3 respostas nesses 3 canais diferentes, tudo isso que eu falei ocorre em até 7 segundos. Não passa disso. Depois você começa a racionalizar. O Vitor bateu. Entendi. Pô, cara, você dá risada. E a surpresa, que foi o que ele sentiu? Primeira é a mais rápida também, né? A mais rápida de todas. Tanto que você surpreende e você já vai pra outra. Os caras já dá risada e tal. Porque a surpresa é uma emoção sem qualificação. Mas, voltando pra tudo isso que a gente tava falando da Dona Regina, quando você vê uma expressão facial que ocorre em detrimento de algo que está sendo falado agora, de um estímulo que está apresentado agora, é exatamente esse o caminho. Tem um estímulo, esse estímulo vai direto para uma parte autônoma do meu cérebro que vai ativar minha musculatura lisa, esquelética e endócrina. E eu vou ter respostas nesses 3 canais. Após 7 segundos, segundo neurocientistas, né, Dobson, Houston, você começa a relativizar e criar outras conexões cerebrais e pensar em outras coisas ou mudar a sua resposta corporal. E aí, o Vitor, cara, irado.
Eu tô viajando aqui, meu. É da hora esse tema. Não, é um legal. tema muito... É um negócio que depois você presta atenção. Sabe o Você que só presta atenção depois que você sabe. Alguém falando, entendeu? É muito louco. Isso que o Vitor começou a falar, e aí eu... Porque assim, às vezes eu tô conversando com o convidado aqui, ele começa a falar, me vem vários insights na cabeça. Porque eu acho que as pessoas, elas se interessam em ver a reação das pessoas em relação a algo. Não é à toa que um dos grandes modelos de conteúdo de sucesso na internet é o React. O que é o React? Nada mais é do que você reagindo a algo. Uhum. Então, assim, às vezes a gente não faz o formato React, mas a gente tem vários amigos que fazem. Eu, particularmente, não sou um fã desse modelo de React. Mas, o que é o React? Eu vou reagir a um vídeo da Linhagem Geek. Pá, aí eu tô olhando, putz, o Gabriel falou um negócio. Olha só o que o Gabriel tá falando aqui, tal. Aí eu fico assim, eu fico vendo o vídeo da Linhagem Geek e fico assim, ó. Então eu só fico fazendo, às vezes eu fico fazendo reações de expressão sobre o que ele tá falando, Sim. né? Às vezes eu pauso, faço um comentário, Sim. né? E esse formato nada mais do Chama que atenção fazer pra caramba. fazer uma reação de expressão também, né? Sim, e é socialmente e historicamente compreendido que o ser humano aprende. Ou por meio do conhecimento, a vida intelectual por si. Então, eu quero saber sobre sei lá, o que é a cultura woke. Aí eu vou lá e pesquiso, leio o livro, etc e tal. Leio o livro da linhagem para poder aprender, né? Ou eu posso aprender socialmente. O que os meus pares estão falando sobre isso. E aí entra a necessidade da reação. Tão antigo quanto uma reação corporal é a fofoca. Exatamente. Faz parte do embasamento do molde de sociedade. Né? Exato. E aí, ainda voltando agora pra Dona Regina. Dona Regina, Depois do bucinador, né, a gente isso aqui. tem os AUs. AUs. E aí foi a hora que eu fiz um mosaico, tá, Matheus? Ó, cara, quando eu vi isso daí, eu falei, brother, é irado esse negócio. E às vezes eu trago aqui pra linhagem de forma de brincadeira, quando a gente tá falando sobre algum ator, falando sobre alguma expressão, aqui ó, a U32 eu chuto totalmente, né? Mas o legal que é a marcação, né? Sobrancelha, boca. Sim. Então depois do bucinador você tem os códigos. Perfeito. Que é o que você tava falando, que tem a combinação de códigos que geram a emoção. Isso, né? você faz a leitura a partir do código. O que acontece? No final da década de 60, na verdade, assim, no final da década de 50 e durante toda a década de 60, nos Estados Unidos, estudou-se muito sobre comportamento não verbal. O que a galera queria era, como que eu chego num MMC, num mínimo múltiplo comum que eu posso falar, isso aqui é determinada coisa, em linguagem corporal. Porque, assim, pré-Ekman, pré-Tompkins, antes, na primeira metade ali do século XX, o que você vai ter a turma falando? Até século XIX você tem Darwin ali, você nem aguenta mais ouvir falar de Darwin, Nossa, né? Darwin, já deu. Mas- é uma hora pra Não, contar a Darwin, história. Darwin, eu vou longe se eu começar a falar de Darwin aqui. Mas o que você tem ali? A turma entendia que o sinal não verbal existe, é uma realidade, mas ele varia de cultura para cultura. Esse é o diálogo, é o debate científico no começo ali, nas primeiras décadas ali do século XX. Então, eu posso dizer que isso aqui realmente a pessoa sentiu raiva, mas eu posso dizer isso aqui em São Paulo, Brasil. Se eu ver um cara no Japão contraindo esse mesmo músculo, não vai ser raiva. Esse era o debate, uma visão sociológica cultural. E o principal desenvolvedor disso, que é o Paul Ekman, ele vai falar assim, eu tenho certeza que é cultural. E eu vou provar isso por meio de uma pesquisa. Só que Ekman é mentorado na faculdade, Ekman estava fazendo psicologia, ele é mentorado por 2 professores, Margaret Mead, que é uma socióloga, e ela bate pesado na questão da cultura. Vocês conhecem? Conheço. Perfeito. E o Sylvan Tompkins, que era um psicólogo com uma base muito forte na biologia. Ele fala, cara, tem certos comportamentos que nós temos em comum com outros animais. Por exemplo, se aproxima de um cão quando ele está perto da comida dele. Sim. Né? Pega um cara que tá louco, morrendo de fome, querendo chegar em casa para comer, porque trabalhou o dia inteiro. Segura esse cara no trânsito. Entendeu? Fica mal-humorado pra cacete. Mal-humorado, tarará. Chega perto de uma mãe, de uma gata com os seus filhotes e ameaça pegar um filhote. Chega perto de uma mãe de um recém-nascido e ameaça tomar o recém-nascido dela, uma mãe humana. É a mesma coisa. E o Ekman começa a ficar dividido. Ele fala, pô, será que é? Será que não é? Então, muitas pessoas estudando emoção nessa época, querendo chegar nesse mínimo multiplicador comum.
E o Ekman conduz um estudo para refutar a ideia de que isso pode ser universal. Ele quer provar que é cultural. E no estudo ele cai de costas, porque o estudo mostra para ele totalmente o contrário. Ele começa a fazer o seguinte, né? Ele pega fichas ali de imagens, né? Ele fala, olha, seleciono pessoas a esmo de países diferentes e vocês vão ver imagens de pessoas de países diferentes. Eu quero que vocês falem de 5 opções, que antigamente acreditava-se que era apenas 5, né? Era o First Effective System do Tompkins, né? Eu quero que vocês vejam essas fotos pausadas e me falem que emoções elas estão sentindo. E ele percebe que a galera consegue acertar com uma precisão acima de 80%. Pô, tem alguma coisa aí. Ele conduz esse exercício com pessoas de outros países, do Brasil, dos Estados Unidos, ele vê que isso ao redor do mundo acontece. Aí ele vai e passa 3 anos numa tribo primitiva, que nunca teve contato com o homem caucasiano, em Papua Nova Guiné, a tribo dos For. E ele percebe que os caras têm as mesmas reações. E ele faz um estudo muito interessante, ele pega as fichas, porque ele não conseguia comunicar com os For. Então ele fala assim, se o seu filho morresse hoje, qual dessas caretas você faria? E detalhe, a bandeja virada para frente. Ele não sabia o que o pesquisado estava vendo na frente dele. Caraca, que da Não faz hora. ideia, porque se ele vê, ele pode induzir, né? Ó, essa aqui que ele tá fazendo? Não, tava aqui, ó. Qual que você faria? Aí a pessoa ia lá, ele olhava a parte de trás, a ficha 37. Anotava e ele via que dava match. Se o filho morreu e uma pessoa da tribo For entendia, era o que a gente chama de tristeza. Você sabe que uma vez que eu já pensei nisso é vendo Copa do Mundo. Que os jogadores de todos os países diferentes, eles têm a mesma reação com tudo. Tudo, até o gesto, tudo. Ou a risadinha quando não concorda. A risadinha, aplaudindo o juiz. Uma vez eu pensei nisso, vendo Copa do Mundo, falei assim, cara, todos os jogadores do mundo, Camarões, aí você pega da Ásia, eles reagem do mesmo jeito. Cultura diferente, criação Exato. diferente, valores diferentes, ídolos diferentes, filósofos, tudo montado diferente. Perfeito. Algumas reações são as mesmas. Algumas, né? Não todas. Sim. Só que aí o Ekman percebeu uma outra questão, que é o que a gente chama de display cultural. Ele perguntou, uma pergunta que ele fazia muito era assim, se você hoje conseguisse matar um javali e sentisse o sangue dele correndo, né? Passando pela sua pele. Aí as pessoas escolhiam lá, na tribo primitiva, né, ainda falando dos For, e ele percebia que a expressão que eles escolhiam era felicidade genuína. Javali morto, sabe? Agora imaginem vocês matando um bicho, um mamífero, ele guinchando e sangue espirrando no seu braço. Você ia tá feliz? Acho Você que não entendeu? ia ficar muito felizão, hein? Então o que o Ekman entendeu? Culturalmente, nossos motivos para nos emocionar são diferentes. Quando a gente se emociona, os músculos que nós contraímos são os mesmos. Que aí cai no bendito do AU35. Fiz esse preâmbulo para poder explicar melhor, senão eu falo, AU35. Né? Sim. Chegou então, os caras entenderam que existiam certas expressões em determinados contextos que são universais, independente da cultura. David Matsumoto conduziu um estudo em 2002 nas Olimpíadas, com mais de 24 países, mais de 4.000 imagens diferentes. E detalhe, isso é muito interessante. Olimpíadas, mais de 24 países, mais de 4.000 imagens. Reações em dados momentos eram as mesmas, com as mesmas contrações. Ele foi além. Ele comparou as reações dos atletas cegos com os atletas não cegos. Até mesma coisa. o cara cego que nunca teve contato com a cultura. Eu nunca vi um cara sorrindo, cego de nascença. Quando ficava feliz, contraía os mesmos músculos. Quando ficava com raiva, contraía a mesma musculatura. Né? E aí falou, beleza, essa parada existe. Nós precisamos dar nome. Né? A gente precisa estudar isso de forma racional. Aí, ó, o meu jargão inicial. Esse aqui depois eu vou falar. Segura. Isso aí Segura. foi o que me segurou de processo por uma porrada de anos. Isso, esse é outro ponto que a gente já vai falar, mas pode continuar. Mas aí ele vai lá e fala assim, beleza. Bom, então a gente precisa primeiro entender quais partes do corpo estão ativadas. Aí cria-se o FACS, que é o Facial Action Coding System. Presta atenção, você que vê haterzinho do Metaforando diz assim, o FACS é um sistema para detectar mentira. O seu animal, o FACS não tem nada a ver com detecção de mentira. FACS não tem nada a ver com emoção. O FACS é um sistema de anatomia. Sabe quando você vai na academia e você vê lá dorsal? É aquilo. Aquilo serve para detectar mentira? Aquilo serve para alguma coisa? Não, precisa identificar o músculo. O FACS é isso. É uma forma de estudar o músculo. Então, em vez de eu falar contração unilateral no canto do lábio com enrugamento semicircular na direção do triângulo infraorbital, eu só falo AU14 unilateral. Já Uma entendi. sigla. O AU14, então as numerações são de acordo com cada músculo, eu nomeio aquele músculo e a correspondência de reprodução que ele cria. Por exemplo, o Dimpler, né, o bucinador, que é o AU14, é quando a gente tem um músculo bucinador pressionando o molar contra as bochechas e cria um enrugamento semicircular no canto dos lábios. Mas eu falo tudo isso, eu falo AU14. É isso aí. Só.
Pô, eu tô assistindo, parece que eu tô assistindo o vídeo dele, é mó legal. É legal, é legal, é legal. Contração unilateral no canto dos lábios. AU12.